Bom, como a gente começou o Visão falando sobre o assunto, né, Sidney? Começam hoje as convenções partidárias que vão oficializar as candidaturas às eleições deste ano. Sobre esses encontros, a gente vai conversar agora ao vivo com o cientista político Rafael Cortez, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender. Oi, Rafael, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao Visão. Queria te ouvir primeiro sobre como é que você está vendo esse cenário. Hoje a gente tem a convenção do PDT com o Ciro Gomes ainda sem vice, num retrato que parece com o que ele passou em 2018, quando então acabou sendo uma resolução caseira ali com uma chapa puro sangue. O que dá para a gente esperar dessas convenções, começando pelo PDT de hoje? Boa tarde, Roberta, Sidney, é um prazer estar conversando com vocês, às vésperas de movimentos importantes aí por parte dos pretendentes a disputar a eleição presidencial. A gente começa com a candidatura Ciro Gomes, como você bem colocou, e com o desafio de superar uma espécie de quase que uma característica dos projetos presidenciais liderados pelo pedetista, né? Marcado por uma retórica muito forte, muito ácida em alguns momentos, né? Seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista do modelo econômico, mas que não consegue ampliar apoios para além dos seus partidários. E numa eleição que sinaliza ser bastante polarizada, me parece que esse desafio pode ser central para, ao menos, dificultar, se não evitar, um desempenho mais positivo por parte do pedetista, que é um desses nomes que a gente chama ali da tal da terceira via, mas que não é nem no singular, né? Então também tem uma competição importante os candidatos alternativos à polarização Lula e Bolsonaro. Cortez, esse é um momento interessante da campanha, né? Porque até bem pouco tempo você poderia ter dúvida. Quem será que vai ser candidato, né? Como é que vai ser? Será que vai mesmo? E você indagava, né? Nós fazíamos isso como repórteres, né? E normalmente algum postulante dizia, não está na hora, vamos ver, depende da convenção. Agora teremos a convenção. Só que é um momento intermediário, porque logo depois do início de agosto vai começar assim o horário de rádio, televisão, a propaganda eleitoral para valer. E inclusive um pouquinho mais adiante você não vai ter mais como ter acesso a pesquisas de opinião, por exemplo, porque elas não serão permitidas como enquetes, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte: o que pode acontecer de agora até o início da campanha? Alguma novidade? Eu imagino que sim, né, Sidney? Se a gente olhar as próprias convenções partidárias, a gente tem uma incerteza importante na convenção do MDB, né? Seja na confirmação da candidatura da senadora Simone Tebet ou, eventualmente, a liberação do partido para fazer apoios de acordo com a lógica estadual. E acho que esse ponto pode ser importante, né? Nem tanto para definir cenário de segundo turno. Eu imagino que essa polarização Lula e Bolsonaro seja realmente deu tom ao longo da campanha, mas pode ser chave para ver quando é que essa eleição acaba. Se tem chance de primeiro turno, se não. Então, acho que do ponto de vista da oferta de candidatos ainda pode ter alguma surpresa, mas especialmente, né, a partir da campanha formalizada, o eleitor prestando mais atenção, cada frase, cada movimento por parte dos candidatos tem um peso maior. Então, a gente deve ver alterações mais importantes na cena eleitoral do que a que a gente teve até aqui nessa fase, como você bem mencionou, uma espécie de um laboratório, né, de uma pré-campanha. Então, eu imagino que tem uma intensidade em movimentos mais fortes aí até a abertura das urnas no início de outubro. Mas, Cortez, ainda sobre essas surpresas que você estava falando, como é que você vê esse movimento do MDB e, principalmente, se a candidatura de Simone Tebet não chegar até o fim, de fato não chegar à convenção que for realizada, enfim, no começo de agosto, se de fato mudar a data ou não, mas como é que você vê esse movimento dentro do partido, tendo a posição de Michel Temer, né, tendo a história ali de Michel Temer conectada com o próprio impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff? Como que você vê toda essa conexão? Como é que isso seria feito? O MDB é uma legenda importante, que, por um lado, ela é tradutora, Roberta, daquela ideia do tal da política tradicional, né? Um partido antigo, que é importante em várias fases desse processo, longo processo de democratização do país. Então, ele, de alguma maneira, ele é o termômetro para a gente avaliar a correlação de forças entre os partidos, e o MDB tem sofrido bastante
com esse rearranjo partidário. Isso pode ser ainda mais grave do ponto de vista do partido por conta de uma nova legislação eleitoral. A gente vai testar pela primeira vez no âmbito das eleições estaduais, que é a proibição das coligações nas eleições proporcionais. Isso vai afetar o desempenho de cada partido e, de alguma maneira, tem uma certa herança, uma visão um pouco, no mínimo, cautelosa por parte do MDB de lançar um candidato que não foi bem na eleição presidencial. Por isso que eu faço menção à sua pergunta, né? Retomou o ex-presidente Temer, que assume o governo, a candidatura Meirelles, lá em 2018, vai muito mal e o MDB sofre com isso nas urnas. Eu acho que esse é o dilema agora para 22. Apostar numa candidatura que tem baixa intenção de voto nesse momento. Será que isso não pode prejudicar mais uma vez o desempenho do partido? Daí esse movimento interno de uma parte do MDB para, no mínimo, liberar as bancadas para apoios apoiados numa ideia mais estadual, né? Por isso que tem uma parte dos diretórios que já quer ir de saída com o ex-presidente Lula. Então, eu acho que é nesse jogo, né? O que fazer para evitar um desempenho ruim como o partido teve lá em 2018. Você nos trouxe aí tantos detalhes da análise que com certeza você voltará mais adiante aí nos próximos dias ou nos próximos meses, porque realmente tem muita coisa para desatar, está só nesse interregno aí, né, para quando começar a campanha. Muito obrigado, viu, Rafael Cortes, por suas ponderações e sua participação, cientista político. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Sidney, Roberto, estou à disposição. Uma boa tarde a todos.